Oi pessoal, então hoje vamos dar continuidade na leitura do texto base da campanha da fraternidade. Eu vou cantar novamente, nós já cantamos as 5 estrofes do hino da campanha, então eu vou recomeçar na estrofe 1. Assim nós vamos aprendendo e também incutindo, né, esse hino, trazendo para nós, porque esse hino ele é um convite, venham todos vocês, venham todos. Então vamos todos juntos nessa campanha da fraternidade, né? Lutar pelo diálogo, pelo amor, né? Pela fraternidade, por amor ao próximo. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Subtítulo 3 da primeira, deixa eu só confirmar aqui, da primeira parada, nós estávamos ainda. Subtítulo 3, então. Fraternidade e diálogo. Novas cruzes não são respostas para a paz. A cruz era um instrumento de violência na época de Jesus. A pena de morte era a cruz. O Império Romano mantinha uma ordem e uma paz aparentes com práticas autoritárias e violentas. Como estratégia militar e de conquista para manter a falsa paz, utilizavam por vezes a religião como instrumento de manutenção da hierarquia social. Em algumas situações, a própria religião dava força ao império e cooperava com a manutenção do poder romano, aplicando a lei acima da graça. Era a forma de manter o controle sobre a vida das pessoas, em especial das mais pobres, que pela opressão sofrida eram as que poderiam causar perturbação ao império. Era a lei religiosa que separava as pessoas puras das impuras, que identificava as pessoas doentes como pecadoras, que silenciava as mulheres, os pobres, os órfãos e tantos outros. As pessoas empobrecidas e que não se encaixassem nas normas eram obrigadas a viver do lado de fora dos muros da cidade. Jesus questionou essas estruturas de poder e desigualdade. As pessoas não poderiam ser descartadas e sofrer as consequências para a manutenção de um poder segregador. Esse sistema de segregação e descarte de pessoas consideradas empecilhos e inúteis permanece ainda hoje. O camaronês Achille Mbembe chama esse sistema de necropolítica. Trata-se de uma política em que o Estado se julga soberano para escolher quem morre e quem vive. Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro é negada. São estimuladas políticas de inimizade. A violência praticada pelo Estado é legitimada e justificada. No caso brasileiro, sinais da necropolítica são perceptíveis em setores da segurança pública, que é altamente repressiva e violenta contra pessoas negras e pobres. Da mesma forma, pode-se ver a necropolítica na não regulação dos territórios indígenas, ou quando o governo brasileiro não adota políticas efetivas no combate à Covid-19. A necropolítica se volta contra as maiorias falsamente consideradas minorias, que são a juventude negra, mulheres, povos tradicionais, imigrantes, grupos LGBTQI, todas e todos que por causa de preconceito e intolerância
são classificados como não cidadãos e, portanto, inimigos do sistema. São muitas as cruzes presentes em nosso país. O quadro de violência ainda é agudo. Conforme dados do último Atlas da Violência de 2020, publicado pelo IPEA, no período de 2017 a 2018, percebeu-se uma redução de 12% das taxas de homicídio no país. Passou de 31,6% para 27,8% por 100 mil habitantes. Se a taxa de homicídios apresentou queda, o Atlas da Violência aponta que ocorreu uma piora na qualidade dos dados da mortalidade. Um fator que chama a atenção é que o total de mortes violentas com causa indeterminada aumentou 25,6% em relação a 2017. Isso levanta a suspeita de que muitos homicídios não tenham sido notificados. No ano de 2018 foram registradas 12.310 mortes violentas com causa indeterminada. Isso representa 2.511 mortes em comparação a 2017. O ano de 2018 foi recordista em número de mortes violentas com causa indeterminada. No ano de 2018, foram assassinadas no Brasil 30.873 jovens, ou seja, tivemos uma taxa de 60,4 homicídios para cada 100 mil jovens e 53,3% do total de homicídios do país. Percebe-se que ocorreu uma diminuição de 13,6% na taxa de homicídios e de 13,7% nos números absolutos. Apesar dessa redução, os homicídios ainda são a principal causa dos óbitos da juventude masculina. O grupo etário de entre 15 a 19 anos apresentou 55,6% do total de vítimas de homicídio em 2018. 52,3% das mortes foram de jovens de 20 a 24 anos. E 53,7% das mortes foram de jovens de 25 a 29 anos. No ano de 2018, 16 estados apresentaram taxas de homicídios de jovens acima da taxa nacional de 60,4 por 100 mil habitantes. O estado de Roraima apresentou a maior taxa de homicídios de jovens do país, com um índice de 142,5 por 100 mil habitantes. Na sequência estão Rio Grande do Norte, 119,3 e Ceará, 118,4. Os índices de homicídio revelam o racismo que vigora no Brasil. Os índices de violência letal atingem mais a população negra do que a branca. Os jovens negros são as principais vítimas de homicídio no Brasil. A taxa de assassinato de pessoas negras apresenta crescimento significativo no transcorrer dos anos. No ano de 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio. A taxa de homicídio de pessoas negras entre 100 mil habitantes é de 37,8%. Entre os não negros, a taxa de homicídio foi 13,9%. Esses números indicam que para cada pessoa não negra assassinada em 2018, 2,7 eram pessoas negras. A redução no índice de homicídio registrado no período de 2017 a 2018 entre a população não negra não se percebe entre a população negra. Entre as pessoas não negras, a taxa de homicídios diminuiu 13,2%, enquanto entre a população negra foi de 12,2%, ou seja, 7,6% menor. O Atlas da Violência 2020 analisou os dados da última década e identificou que a violência vivida pelas pessoas negras indica que as desigualdades raciais se aprofundaram. Entre 2008 e 2018, as taxas de homicídio aumentaram 11,5% para as pessoas negras. Já para a população não negra, ocorreu uma diminuição de 12,9%,
nos índices de homicídio. Praticamente em todos os estados brasileiros, uma pessoa negra tem mais chance de ser morta do que uma pessoa não negra. Com relação às mulheres, a realidade não é diferente. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas, representando uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes, ou seja, a cada 2 horas uma mulher foi assassinada. Os dados do Atlas da Violência de 2020 indicam que, em 2018, há uma tendência de redução da violência letal contra as mulheres, na comparação com os anos mais recentes. No entanto, ao se observar um período mais longo no tempo, é possível verificar um aumento nas taxas de homicídio de mulheres em diversos estados. Entre 2008 e 2018, o Brasil teve um aumento de 4,2% no assassinato de mulheres. Em alguns estados, a taxa de homicídios em 2018 mais do que dobrou em relação a 2008. É o caso do Ceará, cujo homicídios de mulheres aumentaram 278,6%. De Roraima, que teve um crescimento de 186,8%, e do Acre, onde o aumento foi de 126,6%. A análise dos dados de homicídio de mulheres pelo local de ocorrência permite observar que a taxa de homicídios na residência ficou constante entre 2008 e 2013, aumentou 8,3% entre 2013 e 2018, havendo estabilidade entre 2017 e 2018. Considerando-se os homicídios ocorridos na residência como feminicídio, observa-se que 30,4% dos homicídios de mulheres ocorridos em 2018 no Brasil teriam sido feminicídios, crescimento de 6,6% em relação a 2017, indicando o crescimento da participação da mortalidade na residência em relação ao total de mulheres vítimas de homicídio. Com relação às mulheres negras, percebe-se que em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Enquanto entre mulheres não negras, a taxa de mortalidade por homicídios no último ano foi de 2,8 por 100 mil habitantes. Entre as mulheres negras, a taxa chegou a 5,2 por 100 mil habitantes. A diferença fica ainda mais explícita em estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde as taxas de homicídio de mulheres negras foram quase 4 vezes maior do que mulheres não negras. Em Alagoas, estado com a maior diferença entre mulheres negras e não negras, os homicídios foram quase 7 vezes maiores entre as mulheres negras. Esses números mostram quanto a sociedade está estruturada no racismo e no patriarcado. As pessoas negras têm pouco acesso às políticas públicas, ao mesmo tempo em que sofrem extrema violência e repressão policial. No contexto da pandemia, registrou-se um significativo aumento da violência doméstica. No estado de São Paulo, no mês de abril de 2020, observou-se o dobro de mortes de mulheres em comparação a abril de 2019. Além disso, as reformas da Lei Trabalhista e da Previdência Social são ataques aos direitos conquistados pelas mulheres em seus longos anos de luta. O trabalho precarizado atinge principalmente as mulheres. São elas as primeiras a serem demitidas em tempos de crise. Com isso, lança-se no mercado informal de trabalho sem garantia alguma de direitos. Outro impacto importante a ser observado é em relação a trabalhadoras domésticas, na sua maioria negras. Elas ainda sofrem as consequências do sistema escravista do Brasil. O contexto da pandemia expôs essa face no Brasil. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com a ONU Mulheres, alertou para a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas durante a pandemia da Covid-19. A partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estudo destaca que cerca de 70% de quem realiza trabalho doméstico, ou seja,
5,7 milhões são mulheres e não possuem carteira de trabalho e previdência social assinada. São mulheres que trabalham na informalidade e sem a cobertura de direitos importantes, como o acesso ao 13º salário, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço e ainda os benefícios previdenciários. Os dados mostram que são as pessoas atingidas pelo sistema de violência. As mulheres, em especial as negras e indígenas, são impactadas em todas as dimensões de sua existência. Observar esta realidade evidencia a necessidade de se discutir as questões de gênero, não se limitando à igualdade entre os sexos, mas compreendendo que a libertação das mulheres da situação histórica de opressão passa pela discussão da propriedade privada, da divisão sexual do trabalho, da laicidade do Estado e da teologia, quando impõe um patriarcado como modelo divino de hierarquia social. Além disso, é importante salientar que as relações sociais de classe, de gênero, de raça, de etnia estão historicamente interligadas. Outro grupo social que sofre as consequências da política estruturada na violência e na criação de inimigos é a população LGBTQI. O já citado Atlas da Violência de 2020 mostra que o número de denúncias de violência sofridas pela população LGBTQI registradas no DISC 100 no ano de 2018 foi de 1.685 casos. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, apresentados no Atlas da Violência de 2020, no ano de 2018, 420 pessoas LGBTQI foram assassinadas, destas 164 eram pessoas trans. Percebe-se que em 2011 foram registrados 5 homicídios de pessoas LGBTQI. 6 anos depois, em 2017, esse número aumentou para 193 casos. O aumento no número de homicídios de pessoa LGBTQI entre 2016 e 2017 foi de 127%. Estes homicídios são efeitos do discurso de ódio, de fundamentalismo religioso, de vozes contra o reconhecimento dos direitos das populações LGBTQI e de outros grupos perseguidos e vulneráveis. Uma das falsas notícias que fortalece a violência é a retórica de que direitos humanos servem apenas para defender bandidos. Esse discurso fragiliza cada vez mais os instrumentos institucionais que contribuem para a justiça. O informe anual de 2019 da Anistia Internacional sobre Direitos Humanos nas Américas chamou a atenção para o fato de que no Brasil as violações de direitos humanos estão relacionadas com as abordagens policiais violentas, cuja consequência é o aumento dos homicídios cometidos por policiais em serviço, grave crise ambiental na Amazônia, que afeta de maneira desproporcional os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, tentativas de restringir a atuação de organizações sociais e homicídios de ativistas de direitos humanos. O Brasil está entre os 4 países que juntos somam 80% dos assassinatos de ativistas por direitos humanos no mundo. Em 2017, foram registradas 312 mortes no mundo, das quais 212 nas Américas. Em nosso país, foram 156 casos. Entre os anos de 2018 e 2020, ocorreram casos emblemáticos de crimes contra ativistas de direitos humanos e lideranças públicas. Um deles, com grande repercussão internacional, foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Também Paulo Paulino, liderança do povo Guajajara, e outros 3 guardiões da floresta do território indígena Araribóia foram assassinados por causa de sua defesa do território indígena. Chacinas são recorrentes no Brasil e atingem pessoas em vulnerabilidade econômica e social. A grande maioria dos casos permanece sem solução e os responsáveis não são punidos. No mês de julho de 2019, Michelle Bachelet,
A Alta Comissariada da ONU para Direitos Humanos interpelou o governo brasileiro sobre o caso de Davi Fiuza, de 16 anos, vítima no ano de 2014 de desaparecimento forçado em Salvador, na Bahia. Entre outras coisas, a Alta Comissariada solicitou explicações sobre o caso, cujo julgamento se deu em um tribunal militar sem divulgação do resultado das investigações. Provavelmente em sua região existem casos similares. Procure identificá-los. Com o agravamento de situações de dominação e violência, percebemos uma realidade semelhante à dos tempos do profeta Abacuque, que da torre de vigia clamava: há violência por toda parte, mas tu não vens nos salvar. Terei que ver essas maldades para sempre? Por que preciso ver tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo a destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe. Volte para ti os seus olhos misericordiosos e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas graças em abundância, e no céu te coloque entre os seus santos. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.